Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna. Ontem nós estivemos nas ruas, senhor presidente, não só em São Paulo, mas em várias cidades, em vários estados, fazendo grandes manifestações contra os cortes criminosos do governo federal, do MEC, do governo Bolsonaro, na área da educação, né? Não só na área do ensino superior, mas, sobretudo, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino superior, na área da merenda escolar, na área do transporte escolar das escolas públicas do Brasil, na área do ensino superior, das universidades federais, na pesquisa, na ciência, cortes em várias áreas da educação, prejudicando, né, uma boa parcela da população brasileira e ainda mais, prejudicando o atendimento na área da saúde, porque muitas universidades federais têm os seus hospitais universitários que atendem a população. Então, muitas pessoas são prejudicadas também, porque é um dos efeitos colaterais desses cortes do governo Bolsonaro na educação também os vários prejuízos para a população usuária desses serviços das universidades federais. Senhor presidente, então, agora foram milhares de pessoas às ruas. Eu estive presente ontem no Largo da Batata, na Avenida Rebouças, na Avenida Paulista. Foi uma grande manifestação em defesa da educação pública. Agora, o que me deixou chocado, senhor presidente, que ontem mesmo nós tivemos 2 episódios absurdos. O primeiro foi esse que eu quero mostrar aqui agora, do ministro esse sinistro da Educação, que estava tripudiando, né, com uma atitude altamente bizarra e patética, usando um guarda-chuva dentro do Ministério da Educação. Isso escandalizou o Brasil inteiro. O Brasil está escandalizado com essa cena do ministro da Educação. Está chovendo fake news. O que acontece? Haviam emendas parlamentares de 55 milhões, fake news. Infelizmente, mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Presidente, isso é um absurdo, é bizarro, é patético. O Brasil não aceita uma cena como essa, um ministro da Educação. Parece que ele é um youtuber, né? Mas fazendo isso dentro de um órgão público federal. Isso é ridículo, no mínimo, né? Já teve aquela cena dos chocolates, que ele errou, inclusive, no cálculo. Aqui ele não sabe falar o português, um reitor. Não sei como ele conseguiu passar num concurso público da Universidade Federal de São Paulo. Ele fala, ele falou haviam, erros básicos da língua portuguesa, o ministro da Educação. É um absurdo total. Mas, além desse absurdo, senhor presidente, ele também soltou uma nota, o MEC soltou uma nota com a assinatura do ministro, dizendo que estava proibindo a divulgação dos atos, as manifestações de alunos, de professores e funcionários e de pais de alunos. É um absurdo total. Nós estamos entrando na PGR, na Procuradoria-Geral da República, com uma representação. Esse ministro sinistro da Educação, que nem sabe falar o português corretamente, não fala o português, sabe fazer conta de matemática, errou a conta lá dos chocolates. Esse ministro, senhor presidente, está violando a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição Federal. Ele viola vários artigos da Constituição Federal, viola o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um absurdo, é uma vergonha para o Brasil. Nós achávamos que aquele outro sinistro da Educação que tinha saído era pior. Não, que não haveria algo pior do que aquele ministro colombiano, que foi embora, graças a Deus. Mas esse também não fica atrás, é na mesma linha. Não fala corretamente o português, agride a Constituição Federal. Então, nós estamos entrando na PGR com uma representação. Inclusive, o próprio Ministério Público também está já se antecipando. Já tem vários depoimentos hoje na imprensa, dando conta de que o próprio Ministério Público também está entrando com
investigação, tomando medidas judiciais contra esse comportamento do ministro em ameaçar até os pais dos alunos, proibindo que os pais dos alunos façam a divulgação das manifestações contra a educação, essas manifestações que são contra os cortes, contra o desmonte da educação pública brasileira, que corta os recursos de uma forma criminosa. E o povo brasileiro está nas ruas. Não é só a esquerda, não é só sindicato, não, está todo mundo nas ruas. Eu participei ontem da manifestação, milhares de pessoas tomaram as ruas ontem, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, pais de alunos, né, professores, vários setores da sociedade, porque a luta em defesa da educação pública no Brasil não é a luta só dos alunos e dos professores, é uma luta de toda a sociedade, porque a educação é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, tecnológico e ambiental da nossa sociedade. E 90% das crianças do Brasil estão matriculadas em escolas públicas, municipais e estaduais. Se tem corte de verbas nessa área, o Brasil não vai se desenvolver nunca. Então, o Brasil está numa crise, entrando já no processo de recessão econômica, sem perspectiva de recuperação. E num momento como esse, a educação é muito importante, é aí que tem que investir mais em educação ainda. O Japão fez isso após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, países que foram destroçados pela Segunda Guerra Mundial, destroçados inclusive economicamente, conseguiram se recuperar através de investimentos na área da educação, aumentando o percentual do PIB. Então é isso, senhor presidente, que eu queria registrar aqui, a nossa indignação com o ministro, com o governo federal, e dizer que as manifestações continuam e que nós não vamos aceitar mais cortes na educação. Nós queremos mais investimento em educação, na educação básica, no ensino superior, na ciência e na pesquisa. É isso que vai fazer com que o Brasil possa se desenvolver. Muito obrigado, senhor presidente.